Boa noite, pessoal. Então, hoje estamos retomando os nossos estudos, né? Então, agora temos o plano de ensino tutorado, né? Volume 2, o PET. E a semana 1 é o desenvolvimento histórico da produção agropecuária. Então, primeiro vamos ver um histórico da agricultura na nossa humanidade. Então, a gente tem que ter noção que houve diferentes modos de produção agrícola ao longo da história. E esse modo, né, de produção vai variar de acordo com a cultura, com o desenvolvimento da terra, né, se a terra é fértil ou não, vai disponibilizar técnicas e outras não. E também, né, do fator econômico. Então, temos que ter noção que a agricultura, né, o desenvolvimento dela, vai se aprimorando algumas técnicas e também vai ser dependente, né, da cultura de país e da economia também e de vários fatores climáticos e também de latitude e longitude, né, da localização que determinada área está na Terra. Então, a agricultura foi a primeira, né, que proporcionou o sedentarismo, que é o homem se fixar em uma terra. Porque antes os homens eram nômades, né? Então eles não ficavam em uma terra, eles ficavam migrando de terra em terra em busca, né, de sustento. E a partir, né, que eles começaram a cultivar as coisas, que deu o início da agricultura, eles, né, se sedentaram na terra, eles se fixaram em uma terra. Então, o primeiro tipo de agricultura que vemos é a neolítica, né, que foi há mais de 6 milhões de anos. Então, eles utilizavam sistemas pastoris e o cultivo em florestas temperadas e tropicais, ou seja, essas florestas eram derrubadas e queimadas para que fosse feito o cultivo naquele solo bem fértil. Então, essas é as características da agricultura neolítica. Já em 2500 a.C. até 450, eles utilizavam o sistema de pousio da terra, ou seja, eles cultivavam por determinado tempo, faziam a colheita e depois deixava aquela terra em repouso, para que ela pudesse, né, reconstruir os seus minérios e os nutrientes da terra. Então, eles cultivavam e depois deixava a terra repousando. E a partir, né, que essa terra ficava em repouso, também havia pastagem de gado, né, de animais em cima dessa terra. E o que ajudava também a trazer matéria orgânica para aquela localidade que estava em repouso, né? Então, na América, nós vemos o sistema de agricultura, né, dos astecas e incas. Então, eles já utilizavam técnicas canalizadas de água. Então, isso possibilitou que criassem, né, técnicas avançadas do cultivo. E também, né, teve as áreas fixas, porque alguns eram nômades também e começaram a se fixar nessas determinadas áreas que eles conseguiam produzir, né, a agricultura. Já na Europa, né, com a crise do sistema feudalismo e a entrada do capitalismo, houve uma migração grande do campo para a cidade. E assim a população vai deixar de produzir alimentos para comprá-los. E aí se dá, né, a primeira divisão de trabalho entre o campo e a cidade. Então, com o advento da Revolução Industrial no século XVIII, surgiram novas técnicas, né, como o uso do aço nos arados, de tração animal, as máquinas de moer cereais, além também, né, que utilizavam os animais para a adubação da lavoura. E assim, né, se dá a primeira revolução agrícola, que vai haver uma superprodução, né, para conseguirem sustentar as pessoas que estavam na cidade, que foi provocado pelo êxodo rural. Então, com a Revolução Industrial, né, o surgimento de indústrias, a população do campo começou a migrar para a cidade, justamente em busca de emprego e melhores condições. Então, essa saída rápida de muitas pessoas do campo para a cidade se dá, né, a partir do êxodo rural. A partir disso, né, temos a agropecuária extensiva e a intensiva. Então, a agropecuária, né, é a junção da agricultura mais a pecuária.
pecuária e a criação de gados. Então, elas vão se dividir, né, se categorizar como intensivo e extensivo. Isso vai ser, né, de acordo com a variedade de tecnologias que é utilizado em determinada área. Então, a pecuária extensiva são técnicas tradicionais com baixo teor tecnológico. Então, na agricultura, a produção vai ser com baixos investimentos e com emprego de grande quantidade de trabalhadores. E já na pecuária, vai ser a criação de gados soltos, que vai ocupar grande quantidade de terra com menor produtividade. E já na pecuária intensiva, né, vai ter grandes avanços e recursos tecnológicos com menor necessidade de trabalhadores na produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. Então, a ocupação de terra é menor, mas é muito mais frequente essa pecuária intensiva em grandes propriedades de terra. E também há uma produtividade mais elevada. E a agricultura e a pecuária a partir da nossa história econômica do Brasil? Como que foi desenvolvido, será? Então, né, primeiro ciclo da cana-de-açúcar, que foi do século XVI ao século XIX. Então, foi um ciclo que perdurou por bastante tempo e foi a base da economia colonial. Então, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, esse ciclo foi que rendeu bastante economicamente para aqui no Brasil, né? Então, foi também, né, através do comércio europeu. Então, os europeus viam a necessidade, né, de se produzir a cana-de-açúcar, e assim fazia esse comércio. E também esse ciclo foi desenvolvido junto com o ciclo do tabaco e do algodão. E ele foi, né, substituído, vamos dizer assim, pelo ciclo do ouro, né, o extrativismo, que foi um grande ciclo também presenciado no Brasil, mas ele não é ligado à agricultura nem à pecuária. Outro ciclo muito importante foi o ciclo do café, que também foi desenvolvido a partir do século XIX, e ele foi um grande motor da economia brasileira. Durou até, né, 130 anos. Então, foi um ciclo bastante grande, né, e de bastante valor. E também, com a crise de 1929 da Bolsa de Valores em New York, que afetou, né, o mundo inteiro, também houve a redução da demanda internacional do café. Então, foi aí que, né, deu um pouquinho do declínio do ciclo do café. E também houve o ciclo da borracha, que foi de 1866 a 1913. Então, a demanda pelo mercado europeu, e assim como havia pequena oferta, né, então foi rápido o aumento da sua cotação internacional. Então, também foi transportado, né, comercializado bastante a borracha. E já em 1960, né, 50% da população do Brasil morava no campo. Então, havia, né, a necessidade de olhar melhor para o campo, né, para as condições do campo e não só da cidade. Então, houve, né, a reforma agrária, que ela proporcionou grandes leis, né, leis que propunham, né, a melhora do campo, né, da população do campo. E a partir dela também, né, foi criada a política de crédito rural. Então, a partir, né, da reforma agrária, foi colocada na Constituição brasileira vários decretos e leis para que se olhasse mais para a população do campo. E no século XX, houve a modernização do campo e a Revolução Verde. Esses eventos foram alinhados para a necessidade de políticas que potencializassem a obtenção dos ganhos da produtividade da terra. Então, né, eles queriam, né, essa potencialização da terra e também, né, da mão de obra barata e do aumento da eficiência econômica através da especialização das unidades produtivas. Então, foi a partir daí, né, que surgiu os termos do agronegócio e, em contrapartida ao agronegócio, a agricultura familiar. Com isso, o crescimento da oferta de produtos, né, agropecuária e o abastecimento da população
com a queda dos alimentos. Então, houve também nessa queda do preço dos alimentos a partir deste evento. Então, pessoal, com essa aula tivemos o panorama bem rapidinho, né, sobre a formação da agricultura e da pecuária, tanto no mundo quanto no Brasil, né, e como eles favoreceram o desenvolvimento de algumas cidades, também algumas culturas. Então, para fixar esse conhecimento, vamos fazer as atividades da página 76 do PET, as questões 1, 2, 4 e 5.